Fala, checkmestres, bem-vindos a mais um episódio aqui de partidas do 0 a 2.500, no ritmo rápido. Bora criar uma partida sem enrolação. E dessa vez, acabando a partida, eu analiso. Por enquanto estamos com 1788. Contra um cara aqui de 1683. Não mostra aqui o país. Quando ele não fizer nada, a gente continua o franqueto. C5, a gente não pode jogar o bispo agora, porque senão ele joga F6 seguido de E5. Sempre contra C5, E3 primeiro. Já fica a dica aí para quem joga Zukertort também. Muita gente tem pedido, né, para explicar mais sobre ela. Então tá aí algumas explicações importantes. E agora é só seguir aquele padrão normal, né, de desenvolvimento. Porém, ó, ele tem um cavalo em C6. Eu não posso colocar o bispo agora por conta do pulo do cavalo. Então, peão A3 lá primeiro. Já ajudou jogando o bispo, já ia jogar A3 de qualquer maneira. Posso tomar de dama sem problema, não tem problema cavalo E4, eu posso simplesmente sair dama. E depois acabo jogando o bispo do mesmo jeito, já com A3. Aqui só tenho que tomar cuidado com dama cheque, né? Dama E3 já resolve. Ou não. Pode ser dama E3, se dama cheque, cavalo D2. E aí vou seguir o plano de bispo D3. Se trocar tudo não é tão ruim pra mim, porque eu tenho o par de bispo no final, né? E depois eu tenho as rupturas aqui com C4. Talvez ele jogue um F5, que seria o mais ideal aí pra ele. Beleza, saiu. Vou rocar só, tranquilo. E agora eu vou colocar eu lá o cavalo em E5. Tem as rupturas com C4 também, dá pra tentar. Se ele não trocar, jogar C5 e expandir aquela da dama, né? Eu vou ter 3 contra 2. Teminha aí do curso de estudo de peões, né? 4, 2, 3, 3. Vou fazer isso. Se caso ele trocar, vira numa posição de peões colgantes. Com par de bispo apontado pro roque. O cavalo passando. Esse cavalo aqui não faz muito sentido, porque ataca a dama e ataca aqui, mas já tá defendido. Só ajuda a melhorar a minha dama, ó. Bati no cavalo e no peão. Mexeu a peça várias vezes, né? Vamos ver o que ele vai fazer aí agora pra sair disso. Segue pensando bastante, né? Pra não perder o peão. Vai ficar estranha a posição dele, né? Porque eu vou tomar aqui e vou pressionar a torre, já vai perder o roque, vai ficar bem ruim aí pra ele. Aqui ele perdeu uma peça, né? Dá uma toma lá, ataca a torre e o cavalo. E aí vai ficar perdido. Tá vendo? Pode ver que a posição desmorona no momento em que o jogador ele começa a negligenciar algumas coisas importantes da abertura. Nesse caso aqui, foi mexer a peça
algumas vezes na abertura, no caso o cavalo, né? Não ter feito o roque, não ter desenvolvido as outras peças, que no caso aqui seria o bispo. Foi negligenciando até que se tornou uma vantagem tática e ganhadora para as brancas. E eu não fiz nada demais. Não ataquei ele, não fiz nada. Somente agora, né, que ele mexeu o cavalo várias vezes. Aí explorei esse ataque duplo aí, que é um teminha tático, né? Só tomar o cavalo, e aí ganhei o cavalo, tranquilo. Aqui não tem nenhum tipo de ataque. Aqui eu vou seguir com o plano de C5 e B4. Provavelmente ele vai querer fazer roque grande um dia. Porém, a dama em F6 atrapalha também, né? E ele não tem nem torre G6 porque o bispo tá olhando. Não compensa eu capturar esse peão, porque eu vou estar abrindo coluna aqui pra ele. Do jeito que tá aqui, tá ótimo pra mim. Vou continuar a expansão aqui. Beleza, vamos pular o cavalo lá. Se roque grande, não tem problema. Porque eu tô capturando esse peão, tô entrando com cheque, tô expandindo aqui de novo, tendo as rupturas, né, ó. Por ele ter mexido os peões, já cria rapidamente aqui ponto de contatos, né? E sempre que criar esses pontos de contatos, quando sumir os peões todos, as minhas peças estão entrando com o rei dele por aqui, né? Vai ficar bem exposto. Aí cai no tema também de aula, que já tem aqui no canal na área de membros, sobre ataques com rocks em flancos opostos. Um rock tá de um lado e o outro rock tá do outro. E aí como que faz pra gente jogar esse tipo de posições, né? Na área de membros já tem essa aula. Talvez ele queira jogar assim, né? Vamos continuar aqui com a ideia. Rocou, né? Cai no que a gente falou dos pontos de contato, ó. Tem bastante problema pra resolver, né, ó. Sacrificar, né? Pra abrir linhas com minhas peças, abrir a coluna. Aqui já tô ameaçando aqui, ganhando peça. Vai ter que jogar torre. E aí tá caindo aqui, tá tomando cheque. Jogou dama, bateu lá, mas não faz nada, né? Porque toma, eu jogo o rei H1 e não tem mais nada aí pra ele. Você vê que quando ele acabou de rocar grande, já foi a perda dele, né? Rocou grande, já ficou bem mal ali na posição. As peças vai entrar rapidamente ali. Tem aquele mate de Boden, se eu não me engano, uma coisa assim, que joga desse jeito. Ganhar um peãozinho, ganhar a peça de novo, né? Não tem pra onde o bispo ir. Ameaçar voltar ao cavalo, voltar bispo e dar esses mates assim. Ou puxar a torre mesmo, começar umas ameaças aqui também. Dama lá, não fez nada. Talvez queira jogar dama aqui, né? Ameaçando alguns mates. E é um pouco chato, né? Assim, dá pra defender depois, né? Nada que eu tenha que me preocupar tanto. Dama lá, joga cavalo. Joga cavalo primeiro, dama aqui ameaçando. Eu tenho até um cavalo F3, né?
Mas eu tenho bispo cheque, depois dama cheque, já defende aqui. Porque eu vou tirar o cavalo depois. Vamos ver o que dá pra fazer. É uma posição de ganho já, né? Só saber onde que vai ganhar aqui agora. Tem um intermediário aqui com o bispo F5 que é bem interessante. Se ele tomar de peão, eu tenho o cavalo lá, atacando a dama e liberou aqui, ó. E aí tô dando mate nele. Bispo F5, pra onde que ele vai com essa dama? Se torre cheque, rei toma. Dama lá, o bispo volta. Acho que eu vou jogar esse. Se dama aqui não serve, porque eu tenho cheque, captura a dama. Beleza. Me ameaçou mate, só que ele esqueceu a torre. Só que aqui eu já vou tomar direto. E depois toma a torre com dama cheque aqui. A dama impede a torre dele vindo pra G8, né? Eu posso tomar, não tem aquele cheque de torre. Que seria um pouquinho chato, né? Rei C7, provavelmente. E aí só toma a torre. Aí jogou rei B7. Esse parece ser pior, né? Aqui eu vou pro mate sempre, né? Rei lá, mate. Se rei aqui, torre. Vai ganhar também. Tem esse também que ganha. E aí vai levar mate em B7 ou em A7. Beleza. Levou mate, vamos fazer a análise aqui. Vamos lá. Vou pôr o programa ligado aqui para ver se a gente está acertando os lances do programa. Toda vez que jogar C5, E3, tá? Por quê? Se eu continuar o desenvolvimento normal, o que que acontece? Ó? Ele joga F6 e não tem mais como impedir o E5 dele, que seria o lance D4. Porque agora, se eu jogar D4, ele captura. Independente da peça que eu capturar aqui, ele vai mandar o E5 de qualquer maneira. E aí eu vou ficar bem mal na posição, porque ele vai ter essa massa de peões no centro, né? Então lembra sempre disso, tá? Você que joga Zukertort, quando o adversário joga C5, a gente sempre joga o E3. Então E3 lá, tranquilo. Cavalo. Aí agora continua ameaçando o E5. O lance seria D4. Porém, eu posso pôr o bispo que também impede lá o E5. Então, tá tranquilo. Dê preferência sempre para desenvolver uma peça do que um peão. Jogou cavalo. Aí só seguiu normal. E6, cavalo. Peão, peão. Bispo. Aí ele me ajudou, né? A3. Trocou, trocou. Cavalo E4, dama E3. A6. Aqui o programa deu rock grande, né? Eu já não faria isso porque tem o peão aqui. Não gosto muito. Segui com o bispo D3, que é a segunda variante. Cavalo F6. Rock. Dama. Aqui deu A4, com a ideia de jogar bispo. Eu gosto dessa ideia também. Mas depois de A4 tem cavalo atacando aqui meu bispo. Aí esse bispo lá A5. Tem o C3 depois, né? Claro. Daria pra jogar o A4. Talvez fosse até melhor, né? Aí C4, que não é ruim também, foi a segunda linha do programa. Cavalo G4. Aqui que tá ruim pra ele, né, ó. Já tá ruim, né? Tá 1.3 aqui de vantagem pro branco. Mas quando ele joga esse, ó, vai pra 3.0, né? Dobra praticamente a vantagem. Mais do que dobra, né? Por conta dele tá mexendo a peça várias vezes, né? Aí acertei o lance, dama G5. Não foi tão difícil de ver, né? Ataque duplo. Aí cavalo e aí perde a peça. Jogou bispo. Aí aqui joguei C5. B4, terceira linha do programa. Cavalo E7. Aí deu A4. Bispo C1. E rei H1. Rei H1 não faria nunca. Não faz sentido, né?
Aí cavalo E5, torre G7, A4 e foi embora, né? B5, A5, aí C6, que foi o que eu joguei, tomou, aí bispo A3, o que eu joguei, aí ganhei a peça lá. B toma C6, aí tem mate em 9 aqui, né? Tomei lá, aí tá dando bispo A6 cheque, eu joguei esse. Jogou lá e bispo por E6, igual eu fiz. Aqui tá tudo certinho, né? Finalzinho de jogo. E aí vai tomar mate em 2 forçado. E aí levou mate. Uma boa partida aí, né, na questão teórica, na questão de entendimento aí dos planos. Uma partida muito interessante aí para ficar de análise para vocês que estão começando a jogar Azukertort agora. Beleza, galera? Então esse foi o primeiro vídeo do dia. Vídeo aí de partidas rápidas. Depois tem o Blitz e depois também tem o Bullet para atender aí todo tipo de jogador, tá? Tem gente que gosta só de assistir partida rápida, tem gente que gosta de Bullet, de Blitz. E lembrando aí também para vocês que tem a área de membros aqui no canal, toda semana tem uma videoaula diferente aí para vocês, beleza? Valeu, galera, tamo junto, até os próximos vídeos.